A subcomissão especial destinada a reestruturar o SUS aprovou recentemente o relatório final do deputado Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, com recomendações para se melhorar a organização e o funcionamento do sistema de saúde brasileiro. E é sobre isso que a gente conversa agora com o deputado Folletto. Olá, deputado. Ei, tudo bom? Bom, bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado. Vamos conversar mais um pouco aí sobre um tema que aflige a população brasileira em todos os municípios. O tema da saúde é, por mostras de pesquisas feitas em qualquer município desse país, o que mais incomoda a nossa população. E o mais urgente também, né, deputado? O mais urgente, é. Eu acho que, assim, ele suplantou temas que eram mais comuns. Educação, as pessoas já estão mais tranquilas. Na grande maioria dos municípios, com exceção das regiões metropolitanas, a segurança passou a ser um item já secundário. Hoje, com a situação que nós estamos vivendo no país e no mundo, trabalho, né, para dar uma segurança às famílias, e a saúde é, sem dúvida nenhuma, o que ganha disparado de qualquer outro. Deputado, como foi o trabalho dessa subcomissão? O que vocês discutiram? Quais são as soluções que encontraram? Ok. A gente já começou a conversar alguma coisa. Então, nós trouxemos aqui o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Municipais e Estaduais de Saúde, para passarem para nós o Ministério Público, já que a judicialização passou a ser um drama na vida dos gestores da saúde, né? Isso ganhou uma desproporção, um tamanho desproporcional, claro, né? Eles não conseguem mais trabalhar. Eu fiquei um dia lá na Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo, e a partir das 2 da tarde começa a chegar 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 liminares num dia. Isso interrompe a capacidade de gestão de quem está lá responsável para programar, para planejar e para executar. Por isso é que nós discutimos a organização, o funcionamento, né, e o financiamento. O SUS ele tem uma belíssima legislação, perfeita, quase perfeita, né? Ele traz a equidade, a integralidade do sistema, a universalização. Nós nos responsabilizamos, desde a Constituição de 88, a cuidar da saúde do cidadão brasileiro. O Estado brasileiro disse isso na Constituição Federal. E na última década o cidadão descobriu isso. Ele disse, se você diz que vai cuidar de mim, eu pago para isso, eu pago imposto para isso, sim, eu quero isso. Ele não conseguindo isso de imediato, porque o governo federal, que é o ente federativo que mais arrecada, hoje é o que menos contribui. Nos últimos 25 anos, ele foi saindo do financiamento da saúde. Ele que era responsável por quase 75%, 3/4, hoje não passa de 45%. Nos últimos 20 anos, o governo federal saiu de 30% do financiamento da saúde e jogou essa responsabilidade, vou falar um português claro, no lombo de prefeituras e estados. Prefeituras e estados que já estão combalidos, que já estão com muita dificuldade de executar as obrigações constitucionais e as obrigações judiciais que têm sido impostas aos gestores estaduais e municipais. Como o senhor mesmo falou, quando a Constituição foi aprovada, não era assim. Não, a gente tinha INAMPs, a gente tinha Legião da Boa Vontade, que fazia parte, a gente tinha Fundo Rural, a gente tinha indigente, tinha segmentações, né? O sistema previdenciário, né, da saúde, ele arrecadava através do INSS, continua arrecadando através de hoje, e pagava através do INAMPs. E um pedacinho pequeno ia para assistência ao ruralista, o chamado indigente que não tinha carteirinha de nada, ele era atendido nos hospitais públicos, sem nenhuma... Ele se sentia sem direito e se contentava com qualquer coisa. Mas a Constituição mudou isso. Ela diz o seguinte, todo cidadão tem direito, né? Então o SUS ele é igual, universal e atende indiscriminada a todas as pessoas. Então o cidadão hoje vai atrás disso. E, infelizmente, nem sempre encontra. Né? Então, agora nós vamos chegar no ponto crítico, que é o financiamento. Né? A gente já falou que o governo federal tem saído desse financiamento. Por lei também, só estados e municípios têm uma parcela obrigatória para ser repassada e aplicada na saúde.
estados 12%, municípios 15%. Os dois entes estão com muito mais do que isso, que quando o governo federal, como eu já disse, tira 30% dele, alguém vai pagar essa conta, né? Claro. E com a judicialização, gestores municipais e estaduais têm sido penalizados e responsabilizados sobre isso. Os municípios estão gastando, ninguém gasta menos de 20%. Tem município, qualquer município do interior que tinha um hospital, esqueceu de se livrar desse peso, gasta 30%, 35% do que arrecada com a saúde. E aí tem o resto, né? Tem infraestrutura, tem educação, tem segurança, tem iluminação pública, tem bem-estar do cidadão, tem praça, tem tudo. Então, Claro. por isso é que nós estamos vivendo esse drama. O dinheiro não dá para sustentar a saúde e falta para as outras situações da vida do cidadão. Por isso é que as prefeituras, está difícil arranjar prefeito, alguém para ser candidato a prefeito daqui para frente, porque cada vez está mais difícil, cada vez o prefeito tem mais obrigações e menos recursos para poder contribuir. E qual a solução, então, deputado? Bom, nós discutimos muito. Um dos dramas da nossa vida hoje é o pagamento da dívida brasileira, né? Uhum. Então, se a gente não equacionar, não arranjar uma outra saída para que metade do que nós produzimos nesse país hoje é utilizado para pagar a dívida. Metade. Estava 45%, 47%, com o dólar a 2 e pouco, a 3. Com o dólar a 4, a dívida explodiu. Com a taxa Selic chegando a 14,5%, porque cada meio ponto no aumento da taxa Selic, a taxa Selic é a referência que o governo utiliza para pagar aos bancos quando ele pega dinheiro emprestado, né? Então, isso explodiu a nossa dívida interna e com a alta do dólar, a nossa dívida lá fora. Só tende a piorar, né? Só tende a piorar. Então, assim, o financiamento para 2016 vai piorar. Então, a nossa conclusão final foi uma sugestão de PEC, e aí eu vou traduzir, PEC é proposta de emenda constitucional. É ir para a Constituição brasileira, o que vai fazer com que seja obrigada a cumprir, né? Então, foram as três propostas de emenda constitucional, foram uma para que as emendas parlamentares não sejam computadas para o piso mínimo na aplicação em saúde pela União. O que a União fez? Ela pegou as minhas emendas. Hoje, cada deputado e senador tem entre 15 e 16 milhões. No bolo, a variação é pouca. E 50% disso, nós temos que colocar para a saúde. Uhum. O governo federal pegou 513 deputados mais 81 senadores, dá mais de 600 e alguma coisa, multiplicado por 7 milhões e meio para cada um, dá uma boa grana. Sim. E botou esse dinheiro no piso da saúde. Quer dizer, diminuiu ainda mais a sua participação no financiamento da saúde. Nós estamos fazendo uma proposta para que as nossas emendas não façam parte da obrigação que o governo federal tenha do pagamento da saúde. Isso seja um plus, seja claro, um extra, como em algum momento já foi assim. Os prefeitos, os estados, as instituições filantrópicas ficavam felizes quando a gente dizia, olha, estou destinando 500 mil reais para uma Santa Casa, para comprar um equipamento que o estado está precisando, para uma prefeitura fazer mais uma unidade de saúde, enfim. Essa é uma das propostas. A segunda é uma proposta de emenda para que a lei complementar disponha sobre a responsabilidade, as atribuições e as competências dos entes federados em relação à saúde. Isso, hoje, só diz o seguinte, é uma comunhão de responsabilidade, mas não diz o município tem que fazer isso, o estado tem que fazer isso e a União tem que fazer isso. Nem o valor que a União tem que contribuir está determinado. Por isso é que nós estamos, além disso, estimulando os contratos das organizações para ações públicas de saúde, que é um consórcio entre os municípios, de forma clara, quanto quem vai pagar, quanto quem vai botar. Então, essas são as nossas três propostas, e confluindo tudo, para que nós possamos aprovar no plenário a PEC 01 de 2015, que é aquela que destina 10% da receita corrente líquida, por obrigação do governo federal, na questão da saúde. E dessas propostas, qual que está mais fácil de ser aprovada? Hoje, essas três propostas de emenda constitucional, a comissão vai levar, sob a forma de lei,
para o plenário votar. Nós ainda estamos na fase de discutir isso com a Comissão de Saúde. E a proposta de emenda constitucional número 01 de 2015, que nesse mandato é do deputado Vanderlei Macris, mas que foi uma proposta que nasceu da iniciativa popular, mais de 500 mil pessoas assinaram a proposta, ela foi rejeitada na Câmara no ano retrasado. Nós estamos fazendo a sugestão para que essa PEC, a outra proposta, seja aprovada, que ao longo dos próximos 4 a 5 anos nós vamos atingir quase 18% da receita corrente líquida. Isso vai trazer mais de 7% do que é aplicado hoje em saúde, sem dúvida nenhuma. Vai preencher uma lacuna. Além disso, precisamos de melhorar a gestão e acabar com a corrupção, que em qualquer lugar que exista é um mal danado e que atrapalha muito a vida do cidadão brasileiro. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou, mas obrigado, deputado Paulo Folletto. A gente complementa no outro programa. Pela sua participação. E volte sempre. Se Deus quiser. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta, um programa da rádio e da TV Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui.